Trabalho da força elétrica em um campo uniforme. Nesse capítulo, nós vamos estudar o que é trabalho de uma força elétrica, a diferença de potenciais elétricos quando uma partícula se move de um ponto para outro, e também o que é uma superfície equipotencial. Vamos lá por partes. Primeiro, o trabalho de uma força elétrica. Nós verificamos que um campo elétrico uniforme ele pode ser representado por linhas paralelas, que são linhas vetoriais que têm um valor. Imaginemos, portanto, uma partícula que vai aqui do ponto A e ela se desloca até o ponto B. Quando ela se desloca, ela faz esse movimento aqui. Normalmente, quando você vai fazer Antes de continuar a aula, vamos relembrar uma parte bem básica. Não esqueça a diferença entre espaço percorrido e deslocamento. Imaginemos que você está aqui, vamos colocar assim uma coisa simples. Isso aqui, por exemplo, como se fosse um campo. E você se move desse ponto A, você vai fazer todo esse caminho até o ponto B. Essa linha que eu desenhei aqui chama-se trajetória. E a trajetória, resumidamente, é o espaço percorrido que você andou, ΔS. Você já aprendeu lá no primeiro ano. O deslocamento, senhores, nada mais é do que o vetor do ponto A até o ponto B. Isso aqui é o chamado vetor deslocamento. Isso aqui é muito importante. Então, quando nós fazemos o cálculo aqui de A para B, o que a gente está calculando, na verdade, é o deslocamento de A para B, ou a diferença entre a distância entre os pontos A e B. Relembrando a fórmula que nós já aprendemos, nós aprendemos que nós aprendemos que trabalho é força multiplicado pelo deslocamento. Para não confundir, vamos usar aquela letra que a gente estava usando antes, né? Trabalho é igual a força multiplicado pelo deslocamento. Mas aprendemos também, observe, que força é igual a carga multiplicada pelo campo elétrico. Portanto, se eu for substituir aqui, trabalho vai ser o quê? Carga multiplicado pelo E, multiplicado pelo deslocamento. Isso aqui, senhores, isso aqui é o que nós chamamos de trabalho de uma força elétrica. Tomem cuidado. A distância que eu quero colocar aqui, isso que eu quero que você lembre dessa aula, é a distância entre o nível A e o nível B. Não a distância que a partícula percorreu, porque como nós já estudamos anteriormente, o trabalho ele não depende da trajetória, da maneira como a partícula foi dada do ponto B. O que importa aqui é a distância que existe entre esse ponto A e esse ponto B aqui. Baseado nisso, vamos aplicar agora como é que funciona isso daqui nesse tópico, que é chamado diferença de potencial elétrico. Preste atenção. Ainda continuando aqui a diferença de potencial elétrico, quando nós falamos potencial elétrico, significa a voltagem. Deixa eu anotar isso aqui, que isso aqui é importante. O que é potencial elétrico? Resumidamente, potencial elétrico significa voltagem. Essa voltagem, a unidade é volt. O potencial de uma partícula ou tensão elétrica significa que aqui no ponto A eu tenho uma carguinha, uma carga Q. E essa carga, que na análise vetorial, ela é levada desse ponto A até esse ponto B aqui. Isso é um trabalho, nós já aprendemos isso daqui. Agora, aqui no ponto A eu tenho o quê? Um potencial de A. E aqui no ponto B eu vou ter um potencial de B. Muito bem, o que é potencial? A fórmula do potencial elétrico. Potencial elétrico a gente vai representar por V, é igual a K0, constante eletrostática, multiplicado pela carga, dividido pela distância entre os pontos. É bem simples, não tem nada muito convencional, não. Aqui no ponto A eu tenho um potencial de A, aqui no ponto B eu tenho um potencial de B. Nós aprendemos o seguinte, que o potencial de A menos o potencial de B é chamado de U. Isso aqui recebe o nome de diferença de potencial.
colocar aqui essa marcação. Isso aqui é o potencial de A menos o potencial de B. Isso aqui é chamada diferença de potencial. O trabalho do ponto A para o ponto B pode ser carga multiplicado por esse U. Ou seja, o trabalho do ponto A para o ponto B é igual a carga multiplicado pelo potencial de A menos o potencial de B. Isso aqui é a fórmula básica para nós fazermos os nossos cálculos que nós vamos relacionar. Rapidinho, antes de continuar isso aqui, vamos falar aqui sobre a unidade de DDP. A partir de agora vamos chamar de DDP, que é a diferença de potencial, né? Essa unidade de DDP é igual a trabalho pela carga elétrica. Unidade de DDP. Unidade de DDP é trabalho pela carga elétrica. A unidade de trabalho é dada em joule e a unidade de carga é dada em coulomb. Essa relação aqui, joule por coulomb, recebe o nome de volt. Agora, fazendo o resumo daquilo que a gente já estudou, quando você tem um potencial elétrico, quando você tem esses potenciais elétricos aqui, normalmente você vai ter o que nós chamamos de potencial elétrico de referência. O potencial elétrico de referência é zero. Tá? É como se um dos pontos tivesse uma carga elétrica e o outro é neutro. Isso muda bastante, a gente atribui valores aí, não tem muito o que se preocupar não. Deixa eu só escrever o que significa isso, tá bom? Já. Uma das partes principais quando a gente for estudar física é que, dependendo do tipo de problema, do tipo de relações que ele fizer, nós podemos achar o potencial de A e nós podemos achar o potencial de B, baseado nessas fórmulas que eu falei, baseado nos cálculos que eu determinei. No entanto, isso nem sempre será verdade, tá bom? No entanto, isso nem sempre será verdade. Por exemplo, para achar o potencial de ponta, é preciso atribuir valores a eles. Digamos que, por exemplo, que tenha apenas aqui no ponto A tem uma carga elétrica, mas para o ponto B não. Ou pelo menos ele não fala isso. Nós admitimos que o potencial de B vai ser quanto? Vai ser igual a zero. Vamos imaginar só um exercício bem básico. Vamos imaginar que o potencial de A seja de 50 volts. E o potencial de B ele não fala. Como é que a gente vai calcular isso daqui? A DDP, que é o U, a DDP vai ser o potencial de A menos o potencial de B. Tomem cuidado, esse potencial de A menos o potencial de B não é o final menos o inicial. É o potencial do início menos o potencial do fim. Diferença de potenciais. Nesse caso vai ser 50 menos. Como eu não sei o potencial de B, eu atribuo o valor a ele. É chamado valor de referência. E o valor de referência é zero. Então, quanto vai ser o potencial desse cara aqui? O potencial vai ser de 50 volts. Por outro lado, se eu fizesse o contrário, se eu não falasse nada aqui de A, eu não colocasse nenhum valor nele aqui, que o A não tem mais valor, mas aqui vale quanto? Vale 50 volts. Quanto que é DDP? DDP é o potencial de A menos o potencial de B. Lembrando, o ponto A, qual é o valor do potencial de A? Eu não sei, ele não fala, mas eu sei que o potencial de B, baseado nos meus cálculos, é 50 volts, por exemplo. Então, quem vai ser DDP? Vai ser o início, que vale quanto? Zero, porque a referência é zero, menos o potencial de B, que é 50. Então, o potencial vale quanto? Menos 50 volts. É muito importante isso, porque o potencial pode ser positivo ou negativo, não tem módulo. Então, não há muito para se preocupar. Tá bom? Óbvio que o potencial sempre é o trabalho do ponto A até o ponto B. A gente vai ter que calcular isso daqui. Mas, dependendo do caso, quando ele não der os dados do problema,
Ou ele vai falar essa frase: considere o ponto A ou o ponto B o potencial de referência. Potencial de referência significa potencial igual a zero. Muda absolutamente nada. Vamos tentar fazer isso para aplicar isso dele.